Eu sou responsável pelas minhas escolhas e atos. Eu sou hoje a principal agente aqui nesse lugar. Se você aí tem uma baixa autoestima, talvez seja exatamente isso que você acredita e muitas vezes fica ruminando por aí, que a culpa é sua, e como se já não bastasse o peso desse processo, possivelmente as pessoas ao seu redor também costumam pensar a mesma coisa, né? Infelizmente, esses julgamentos são bem comuns mesmo dentro das nossas famílias, da mesma série de que depressão, moleza, preguiça, enfim. Mas calma, chega aqui mais perto que eu tenho muita coisa interessante para compartilhar com você sobre esse tema hoje. E eu já adianto que, definitivamente, essa culpa aí não é sua, até porque a sua autoestima começou a se construir, a se desenhar antes mesmo de você começar a falar e entender o que estava acontecendo. Mais uma parcela significativa de responsabilidade você tem sim, e isso é muito bom, porque se é possível falar de responsabilidade é porque existe aqui possibilidade de ação, controle, investimento, mudança. E é aquele famoso ditado do Sartre, né? O importante não é o que fizeram de nós com a gente, né? Mas o que a gente faz com isso. Então hoje aqui nesse vídeo nós vamos aprofundar nossa compreensão sobre o terceiro pilar, a autorresponsabilidade, a partir do livro Autoestima e seus 6 pilares, à luz do estudo do Nathaniel Branden, psicólogo, filósofo, foi um dos maiores pesquisadores e escritores aí dentro dessa temática da autoestima. Eu sou a Mônica Rodrigues, psicóloga de mulheres há mais de 10 anos. Eu tô nessa área e costumo dizer que o tema autoestima está no coração da minha atuação, da minha clínica. E se esse é um tema do seu interesse também, já segue aqui o canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das atualizações. O canal acabou de sair do forno e tem muita coisa especial vindo por aí. Então o autor, ele já abre esse capítulo aqui no livro dizendo o seguinte, que nós temos controle de certas coisas e de outras não. E se me sinto responsável por questões que não estão nas minhas mãos, eu enfraqueço a minha autoestima. O contrário também, se eu nego as responsabilidades por aquilo que eu posso controlar, da mesma forma eu enfraqueço a minha autoestima. Então, para começar essa conversa, eu já digo, precisamos ter clareza, saber a diferença entre o que depende de mim e o que não depende de mim, o que me cabe e o que não me cabe. Já anota isso no seu bloco de notas aí, porque é uma informação que vale ouro. Bom, o autor fala também que essa atitude ela envolve algumas constatações, vamos a elas. A primeira: sou responsável pela realização dos meus desejos. Se eu tenho objetivos, desejos, depende de mim. Descobrir como fazer para satisfazê-los, né? Vou traçar então um plano, vou colocar a mão na massa. Ah, Mônica, mas eu preciso da ajuda de outras pessoas. Nesse caso, eu sou responsável por manifestar essa necessidade, por viabilizar, cooperar, prover, dar conta, né? Então, se eu não me responsabilizo nesse ponto, o que era desejo se torna fantasia ou já nem era um desejo realmente, né? Então, para que qualquer desejo seja levado a sério, você tem que estar pronto para responder de forma realista a pergunta: o que eu estou disposta a fazer para conseguir o que eu quero? Segunda constatação: eu sou responsável pelas minhas escolhas e atos. Eu sou hoje a principal agente aqui nesse lugar. Sou responsável pelo nível de consciência com que eu trabalho. Eu sou responsável pelo nível de consciência com que vivo os meus relacionamentos. Então, como eu tenho escolhido aí as minhas companhias, né? Que atenção eu tenho dedicado a elas ou deixado de dedicar? O quão presente eu tô quando eu encontro com alguém? Eu penso no que eu falo, nas possíveis implicações do que eu tô falando? Eu noto como as pessoas são afetadas pela minha presença, pelas minhas ações? Eu sou responsável pelos acordos que eu faço, pelo cumprimento ou não, pela racionalidade ou irracionalidade que eu aplico nas minhas interações. Eu simplesmente culpabilizo o outro sobre o que está acontecendo ou eu me envolvo também, reflito também, percebo como é que eu participo de tudo isso? Tem uma coisa muito interessante que o autor fala, que pessoas autorresponsáveis não buscam culpados, não buscam desculpas, eles estão ali para olhar para a solução, e eu assino embaixo demais. Próxima constatação: eu sou responsável pela maneira como eu priorizo o meu tempo. Então, se as minhas escolhas estão incongruentes aqui,
é minha responsabilidade. Eu grito aos quatro cantos que a minha família é tudo pra mim, mas raramente eu dedico tempo de qualidade a ela, investimento. Então eu preciso encarar essa contradição e as implicações, as consequências dela, né? O autor, ele propõe aqui já um exercício de escrita bem interessante, que você deve completar a frase que eu vou dizer, né, com 6 finais possíveis. Então faz 6 tracinhos aí como se fossem tópicos, né? Então, se eu me responsabilizasse realmente pela forma que eu priorizo meu tempo, 3 pontinhos, o que aconteceria? Sem pensar muito, vai deixando fluir no papel. Eu investiria mais nos meus potenciais, eu deixaria de fazer isso. Vamos ver o que vai aparecendo por aí. Próxima constatação: eu sou responsável pela qualidade da minha comunicação. Sou responsável por ser claro o bastante, explícito. Sou responsável por me certificar que a outra pessoa me entendeu. O que você entendeu do que eu falei? Pelo respeito ou desrespeito que eu transmito ali naquela troca, né? E essa aqui é poderosa. Sou responsável pela minha felicidade. Relações saudáveis e de reciprocidade talvez já estão presentes aí na sua vida ou estão chegando e naturalmente elas somam. Mas aquela história do homem perfeito no cavalo branco, a mulher perfeita, não tá chegando, né? Pra nos salvar, pra nos trazer aquele final feliz dos filmes. Mônica, se alguém me amasse, aí sim eu conseguiria fortalecer minha autoestima. Se as pessoas me respeitassem mais, se o meu chefe, meus colegas de trabalho reconhecessem de fato o meu trabalho, o meu esforço, aí sim eu seria mais realizada, mais feliz. Essas falas são muito comuns, né? Então, o autor, duramente, inclusive, ele finaliza esse capítulo falando que ninguém tá vindo, tá? Ninguém tá vindo nos salvar. É até difícil escutar. E claro que vão ter espaços, pessoas, oportunidades para somar com a gente na jornada, né? Mas enquanto eu não ativar esse lugar dessa atitude de autorresponsabilidade, possivelmente nada muito significativo vai acontecer e vai mudar. E para cada ponto desse que eu tô tocando, a gente pode fazer esse exercício da escrita lá. No final dos capítulos, ele sempre traz assim várias frases pra gente ir completando, sem pensar muito. E é muito interessante o que vai aparecendo, dá muito insight, tem muita riqueza aí. Se eu assumir a responsabilidade por minha felicidade pessoal, 3 pontinhos. Próxima, eu sou responsável por aceitar ou escolher os valores pelos quais eu vivo, pelos quais eu me movo, né? Então, se eu simplesmente aceito de maneira passiva, impensada, é muito fácil eu acabar caindo naquela história de que eu sou assim, essa é a minha natureza, né? E eu evito admitir que há, sim, um elemento de escolha aí envolvido. Então, se eu admito, eu consigo olhar nos olhos, questionar, revisar, abandonar, dar espaço para algo novo, que faça mais sentido, né? Sou responsável pelo aumento da minha autoestima. Uma autoestima saudável, né? Nesse momento não é algo que possa ser lidado, que possa ser construído por uma outra pessoa, para você. Não esperar que algo aconteça de forma inesperada e milagrosamente pode ser estar se condenando a uma vida de frustração. Então, mãos à obra. O autor, ele faz ainda 3 complementos bem interessantes no final do livro. Primeiro, ninguém pode viver de maneira autorresponsável se não tiver propósitos claros, propósitos produtivos. Então, se eu não tenho aspirações, razões, não vejo sentido naquilo que é feito, no que pode ser feito, em nenhuma direção específica, dificilmente eu vou conseguir fortalecer esse pilar aqui. Segunda consideração, bem legal, que viver conscientemente, lá o primeiro pilar que a gente conversou, é sobre viver através do exercício da própria mente. E ser autorresponsável é sobre pensar por si mesma. Então, a escolha de fazer esse exercício ou entregar nas mãos de outra pessoa é crucial para o modo como você vai se sentir diante do seu próprio olhar. E para o tipo de vida que você vai ser capaz de criar para você também, né? Então, olha a importância. E a terceira e última é um tapa na cara, assim, porque ele comenta que adotar essa atitude de autorresponsabilidade, ela implica também uma noção moral muito importante, que é: os outros seres humanos, eles não estão aqui, eles não são servos, eles não estão aqui para satisfazer as nossas necessidades. Então a gente não tem o direito de tratá-los e nem de ser tratados também como meios para um fim.
Eu espero que você tenha gostado dessa partilha e se sim, curte, comenta seus principais insights, né? Compartilha com a sua rede de mulheres que pode ser beneficiada por essas trocas aqui também. No próximo vídeo nós vamos falar do 4º pilar, autoafirmação. Eu te encontro lá. Foi muito bom te ver, te ter aqui comigo hoje. Um beijão.